Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Hoje o tema é Juventude e Gênero, Educação para a Igualdade nas Escolas. Um assunto fundamental, né? As fontes que a gente está usando vêm do projeto Não Se Cale, Vozes em Movimento, que está ligado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, sabe? Igualdade de gênero, redução das desigualdades, paz e justiça, tudo conectado. O nosso ponto de partida é uma palestra bem interessante do professor Reinan Abreu. Ele é curador do projeto e também está ligado lá na Escola de Governança Pública do Pará, a EGPA. E a nossa missão aqui é, tentar entender, a partir desse material todo, como que a educação pode ser uma ferramenta poderosa para prevenir a violência de gênero. Exatamente. E olha, a palestra já começa com uma pergunta forte, né? Como é que a gente pode falar sobre igualdade de gênero na escola de um jeito que funcione, sem que isso vire, tipo, um tabu político? Boa pergunta. Pois é. E a abordagem que as fontes exploram foca muito em direitos humanos, sabe? E na importância de formar os professores para lidar com a diversidade na sala de aula. Certo, então, para a gente organizar a conversa, vamos seguir uns pontos-chave. Primeiro, o que é exatamente essa educação para a igualdade de gênero? Depois, por que a escola é tão central para isso? Como é que a nossa Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, aborda o assunto? E quais práticas pedagógicas inclusivas funcionam de verdade? A gente vai olhar uns exemplos bem legais do Pará, recentes inclusive com comunidades indígenas e quilombolas. E claro, como prevenir a violência desde cedo e, bom, quais são os desafios, né? Que não são poucos. Vamos lá? Bora. Para começar, então, o que significa essa educação para a igualdade de gênero? Não é algo que surgiu ontem, né? De jeito nenhum. Isso tem raízes, assim, bem profundas nos movimentos globais de direitos humanos. Ganhou muita força com convenções internacionais, tipo a CEDAW, lá de 1979, e mais recentemente com a Agenda 2030 da ONU. A Unesco mesmo fala que é um direito humano fundamental, né? Base para um mundo mais pacífico e tal. Exato. Na essência, o que se busca é valorizar a diversidade, combater preconceito, discriminação, violência de gênero, preparar os jovens para uma sociedade que seja mais igualitária para todo mundo. E aqui é super importante diferenciar. Gênero não é a mesma coisa que sexo biológico, tá? Certo. Gênero tem mais a ver com os papéis sociais, as expectativas, as normas que a cultura atribui a homens, mulheres e também a pessoas não binárias. A filósofa Judith Butler já falava muito disso. E essas normas muitas vezes desvalorizam o que é visto como feminino, né? Tipo, cuidado, empatia. Exatamente. Em comparação com o que é tido como masculino, tipo racionalidade, força, assertividade. Cria uma hierarquia ali. E aí entra também a questão da identidade de gênero, que é como a pessoa se sente, se percebe. Cisgênero, transgênero, não binário. Um espectro, né? Isso. No Brasil, essa educação quer justamente quebrar esses estereótipos desde cedo, para dar mais autonomia, promover respeito. Tem um site Gênero e Educação, uma das fontes, que reforça bem. Não há ideologia, sabe? É usar a educação para mostrar e questionar as desigualdades que a sociedade constrói e que muitas vezes a própria escola acaba reproduzindo sem querer. E o interessante é que os próprios jovens pedem por isso. Tem uma pesquisa recente da Fundação SM que ouviu jovens de vários lugares, inclusive aqui no Brasil. Quase 90% disseram que queriam mais debate sobre igualdade de gênero na escola. Nossa, é bastante gente. Muita gente. E 92% acham que isso é bom para todo mundo. Mas olha que curioso, a pesquisa também pegou uma atenção. Uns 30% dos meninos ainda acham que as mulheres usam essa pauta para ganhar vantagem, sabe? Uma desconfiança aí. Exato. Mostra que precisa ter mais diálogo, mais empatia, menos polarização, né? E a gente não está falando de teoria, né? As desigualdades são reais. Dados do IBGE agora, de 2024, mostram mulheres ainda ganham, 21% menos que homens na mesma função. Pois é. E a tal da dupla jornada? Continua sendo majoritariamente feminina. E quando a gente põe o recorte racial... Aí a coisa complica mais ainda. Mulheres negras têm desemprego bem maior que homens brancos e são a maioria esmagadora das vítimas de feminicídio, né?
O Atlas da Violência de 2025 mostra isso. Terrível. Conecta direto com aqueles ODS que a gente falou no começo, o 5 e o 10. Totalmente. O ponto central de tudo isso é formar cidadãos que pensem criticamente, sabe? Que sejam empáticos, capazes de questionar essas normas que oprimem. Não é doutrinar ninguém, é empoderar. E num lugar como o Pará, com aquela diversidade imensa, étnica, cultural, onde gênero ainda se cruza com terra, com meio ambiente, com conflito, aí essa educação se torna ainda mais urgente, né? E transformadora. Faz todo sentido pensar nessas camadas todas. Agora, por que a escola? Por que ela é esse lugar tão crucial para essa discussão? Bom, primeiro pelo tempo, né? Como você disse, os jovens passam muitas horas ali. É um lugar central de formação, junto com a família, claro. Centenas de horas por ano, segundo o MEC. Exato. E ali, na escola, é o lugar ideal para estimular a reflexão crítica. Sabe aquela ideia antiga de que menino é bom em exatas e menino em humanas? Clássico estereótipo. Pois é, e isso tem consequência. Os dados da educação superior mostram pouquíssimas mulheres em cursos de tecnologia, engenharia, enquanto são maioria em serviço social, pedagogia, áreas que historicamente têm menor valorização financeira. A escola pode e deve desafiar isso. E tem a questão da segurança também, né? A escola precisa ser um lugar seguro. Fundamental. Muitas meninas ainda sofrem com regras de roupa super restritivas, com punições diferentes dos meninos para o mesmo comportamento, fora a sobrecarga em casa, que às vezes leva a menina a abandonar a escola. A Unicef tem dados alarmantes sobre isso globalmente. Sim, milhões de meninas que nunca nem vão pisar numa escola. Então, ter protocolos claros contra assédio, contra violência, um ambiente que acolhe quem denuncia, é essencial. Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública são chocantes. 1 em cada 4 meninas sofre violência antes dos 18 no Brasil. A escola não pode ser mais um desses lugares de risco. De jeito nenhum. E tem um terceiro ponto. A escola é tipo um laboratório para a cidadania, para uma sociedade mais justa. Ela pode, às vezes, sem querer, reforçar a desigualdade, né? Elogiar o menino pela liderança e a menina por ser boazinha. Um estudo do Instituto Unibanco apontou isso. Mas também pode combater, né? Com certeza. O potencial de transformação é gigante. Quando a escola faz projetos sobre feminismo, direitos humanos, masculinidades que não sejam tóxicas, ela ataca a raiz do problema. Tem exemplos de cidades que viram o bullying de gênero cair bastante depois de mexer no currículo. E, de novo, a interseccionalidade. Não dá para esquecer. Mulheres negras, por exemplo. O racismo e o machismo juntos. Exatamente. Menos salário, mais violência. A escola precisa olhar para essas múltiplas camadas para que a tal redução das desigualdades, ODS 10, aconteça de verdade. Então a escola não é só um espelho da sociedade. Não. Ela pode ser um motor de mudança. E pensa no Pará, com aquela diversidade amazônica toda. Dezenas de povos indígenas, centenas de comunidades quilombolas. Trazer as visões de mundo deles para dentro da escola é vital. As visões sobre gênero que eles têm, as histórias de resistência das mulheres. Isso não só enriquece o currículo para todo mundo, como fortalece a identidade desses jovens, né? Prepara eles para os desafios da própria região. Falando em currículo, como é que a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, entra nisso tudo? Ela veio para padronizar, mas teve aquela polêmica toda com gênero, né? Teve. E foi grande. Os termos gênero e orientação sexual acabaram saindo da versão final por pressão de setores conservadores. Mas assim, a ideia de respeito à diversidade continua lá, de forma transversal, sabe? Especialmente nas 10 competências gerais que a BNCC define para todos os alunos. Ah, então não ficou totalmente de fora. Não. E o mais interessante é que, mesmo sem os termos específicos, tem muita lei que ampara essa discussão. A própria Constituição, no artigo 206, garante educação sem discriminação. A LDB, o Plano Nacional de Educação. Exato. O PNE, que foi prorrogado até 2025. As diretrizes curriculares nacionais atualizadas em 2023, todas apontam para a necessidade de respeitar as diferenças. E tem uma decisão super importante do STF de 2020 que disse que é inconstitucional proibir o debate de gênero e sexualidade na escola. Disse que é dever do Estado abordar isso. Até a Lei Maria da Penha prevê ações educativas. Uau, então o respaldo legal é forte.
Mas na prática, como a BNCC permite trabalhar isso sem os termos explícitos? Dá para fazer? Dá, sim. Ela abre caminhos. Em história, por exemplo, dá para focar mais no protagonismo das mulheres, que muitas vezes foi apagado. Em ciências? Questionar aquelas ideias que usam a biologia para justificar a desigualdade de capacidade, sabe? Em educação física, promover atividades mistas de verdade. Em português, analisar como o gênero é representado na literatura, na mídia. Faz sentido, mas você disse que a implementação é desigual. Muito desigual. Os dados do SAEB de 2023 mostraram que poucas escolas, tipo 17%, tinham projetos específicos sobre machismo ou igualdade. A desinformação sobre a tal ideologia de gênero ainda pesa muito, cria medo, barreira. Entendi. E lá no Pará, como eles fazem essa adaptação da BNCC, considerando essa realidade toda? A SEDUC, a PA, a Secretaria de Educação de lá, tem o Documento Curricular do Estado, o DCPA, que foi revisado em 2024. E eles incluíram de forma explícita a educação escolar indígena, a quilombola e a das populações ribeirinhas. Ah, isso é importante. Muito. Permite, por exemplo, discutir como o extrativismo, que é forte na região, afeta homens e mulheres de jeitos diferentes nessas comunidades. Conecta o tema com a vida deles, com a Amazônia. E para a educação indígena e quilombola especificamente? Eles conseguem trazer as visões de mundo locais sobre gênero para dentro do currículo? A busca é essa. O currículo tenta ser intercultural, antirracista, valorizando, por exemplo, o papel forte das lideranças femininas indígenas, como as mulheres Munduruku, ou a importância das parteiras nas comunidades quilombonas do Marajó. Isso segue as diretrizes nacionais para essas modalidades, né? Sim, tá alinhado. Mas, as fontes também mostram desafios sérios. Teve um corte grande no orçamento para a educação indígena no Pará em 2025, 85% a menos. Isso complica muito as coisas. Nossa, é um corte imenso. Gigante. Mas, por outro lado, a gente vê parcerias tentando suprir isso. Tem o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres Indígenas, que a ministra Sônia Guajajara destacou em 2025, com propostas focadas em educação para prevenir violência, para empoderar. É uma queda de braço constante, então. Recursos versus necessidades. Exatamente. Ok, a gente entendeu o porquê, o contexto legal, a BNCC, mas como isso vira prática? Na sala de aula mesmo, quais são essas práticas pedagógicas inclusivas que funcionam? Olha, são várias frentes de ação, né? Uma é mexer no currículo mesmo, usar material didático que mostre diversidade de verdade, mulheres e homens em várias profissões, em várias situações de vida. Que fuja dos estereótipos. Isso. E discutir abertamente coisas como relacionamento saudável, consentimento. Tem até editais como um chamado Igualdade de Gênero na Educação Básica de 2025, que apoiam projetos criativos das escolas nesse sentido. E a formação dos professores, você já mencionou, parece chave. É fundamental capacitar os professores para abordar gênero, sexualidade de um jeito que seja informado, que seja sensível, respeitoso. Tem cursos como Gênero e Diversidade na Escola, o GDE, que mostram resultado bom, mas ainda falta muito na formação inicial, sabe? Na faculdade mesmo. A Unesco apontou em 2024 que só 40% das universidades tinham módulos específicos sobre isso. É uma lacuna grande. Além do que se ensina e de quem ensina, o ambiente da escola também faz diferença, imagino. Totalmente. Criar um ambiente que acolhe, isso passa por ter regras claras contra bullying, contra assédio. Passa por olhar o material didático, ver se não está reforçando estereótipos sem querer. Até a infraestrutura, né? Até infraestrutura. Banheiro inclusivo, por exemplo, é uma questão importante para muitos estudantes trans e não binários. E, claro, criar espaços de diálogo aberto, onde os alunos se sintam seguros para se expressar, para tirar dúvida, talvez até tocando projetos deles mesmos, campanhas contra bullying. As fontes trazem uns exemplos bem concretos do Pará, né? Coisas que estão acontecendo agora. Sim, são bem interessantes. Tem um acordo lá entre a Secretaria da Mulher, a SEMUPA e a SEDUCPA, que começou em 2023 e foi ampliado agora em 2025. Eles estão monitorando a segurança nas escolas em áreas mais vulneráveis. E já tem resultado? Os primeiros dados indicam uma redução de 15% nas faltas das meninas nessas escolas piloto. Isso pode indicar que elas estão se sentindo mais seguras para ir para a escola, o que impacta diretamente na permanência delas.
E aquela formação de professores que você falou, do MPPA com a SEDUC? Essa foi em março de 2025. Focou justamente em gênero, diversidade e no recorte racial, que é super importante no Pará. E o resultado prático foi que 50 escolas implementaram protocolos anti-assédio e já notaram uma redução de 25% nos casos. Nossa, que impacto rápido! Mostra como uma formação bem direcionada pode gerar um efeito cascata, né? E tem aquele projeto com o nome forte, Maria da Penha Vai à Escola. O que ele faz exatamente? Ele atua em Ananindeua, ali na Grande Belém. Em agosto de 2025, eles levaram atividades mais lúdicas, palestras para dentro das escolas. E o legal é que foram também para uma comunidade quilombola, lá no Quilombo do Abacatal, em setembro. Que bacana ir até a comunidade. Sim, a ideia é usar uma linguagem que chegue nos alunos, sabe? Para falar de direitos, de respeito, de como prevenir a violência, empoderar as meninas mesmo. A coordenadora do projeto usou uma imagem bonita, disse que o projeto é um plantador de sementes de empatia. Lindo isso. E as questões LGBTQIA+, e as especificidades indígenas e quilombolas, como entram nessas práticas do dia a dia? A universidade acompanha isso. Um estudo da UFPA, atualizado em 2025, olhou para a participação LGBTQIA+, nas escolas de Belém. Viu avanços, tipo aulas de biologia mais inclusivas, mas viu também que ainda falta projeto específico contra a LGBTQIA-fobia. Entendi. Aí tem parceria surgindo. O FPA com a Assembleia Legislativa para tentar fortalecer essa equidade. Para os povos indígenas, tem exemplos como a reforma de uma escola ticuna, que incluiu módulos sobre gênero, tem um projeto de lei estadual para a educação indígena que quer abordar diversidade de gênero, reconhecendo a força da liderança feminina caiapó, por exemplo. A ONU Mulheres também está lá, apoiando meninas indígenas em Santarém, Altamira. E nas comunidades quilombolas? O foco é muito numa educação que seja antirracista e intercultural. Tem projeto formando professores quilombolas, lá em Moju, com a perspectiva afro-amazônica, sabe? E eles integram o gênero usando, por exemplo, a cartografia social para mapear o território e as relações ali dentro. A SEDUC-PA também anunciou ações de proteção específicas em 2024. Parece que tem muita coisa acontecendo, várias iniciativas. Sim, muitas pontas se movendo. E tudo isso, no fim, converge para a ideia de prevenir a violência desde cedo, né? Como a escola pode fazer isso de forma realmente eficaz? A escola está numa posição muito estratégica para isso. Ela pode identificar sinais de alerta, sabe? Bullying de gênero, por exemplo. E intervir antes que escale. Uma ferramenta-chave para a prevenção é a educação sexual integral, que não é só falar de biologia, de reprodução, é falar sobre consentimento, sobre respeito aos limites do outro, sobre como construir relacionamentos saudáveis. Isso está previsto em lei também, né? Sim, a própria Lei Maria da Penha recomenda. A Convenção Internacional CEDAW também reforça essa necessidade da abordagem educativa. Mas ainda tem aquela desconfiança que a pesquisa mostrou, né? Dos meninos achando que tem muita acusação falsa. Como lidar com essa percepção? Esse é um ponto delicado. A mesma pesquisa que mostrou que os jovens se preocupam com a violência também pegou essa desconfiança de parte dos rapazes. Complicado. Muito. Reforça que o diálogo tem que ser muito honesto, sabe? Baseado em fatos, desmistificando essas crenças, mas sem nunca minimizar a gravidade da violência que existe. Tem iniciativas do MEC, tipo o Escola que Protege, mas a implementação de uma educação sexual que seja realmente integral, focada em direitos, ainda varia muito pelo Brasil. Só uns 3 estados orientam como disciplina específica. E no Pará, aqueles projetos que a gente falou atuam nessa prevenção? Atuam, sim. O Maria da Penha Vai à Escola leva essa discussão para comunidades quilombolas, indígenas, com uma linguagem adaptada. Tem um grupo de trabalho do MPPA com a CMU, monitorando políticas para meninas mais vulneráveis. E mesmo nas escolas indígenas, como aquela Icon Bijatpo dos Ticuna, eles criam protocolos próprios baseados na cultura deles para prevenir abusos. Tudo isso contribui para aquele ODS 16, de ter sociedades mais pacíficas e justas. O que nos leva de volta para aquela pergunta lá do começo. Como fazer tudo isso sem que vire um campo minado político, um tabu que ninguém quer tocar? Olha, a resposta que parece emergir das fontes é:
Primeiro, ancorar tudo em direitos humanos, que é algo com respaldo legal, ético mais universal. Certo. Segundo, usar dados, evidências, mostrar a realidade das desigualdades, os benefícios da igualdade. Não ficar só no discurso. E terceiro, investir pesado na formação dos professores. Para que eles se sintam seguros, preparados para lidar com a diversidade de opiniões, com possíveis resistências, de um jeito construtivo. Mesmo com a decisão do STF protegendo o debate, o tal pânico moral ainda existe e é forte, né? Existe, e é um obstáculo real, não dá para negar, mas focar na justiça social, na empatia, em construir pontes pelo diálogo, como parece ser a linha de algumas formações lá no Pará, pode ser um caminho para navegar essa polarização toda. Não é impor uma visão, mas garantir direitos. Exato. É promover respeito. O maior desafio, que aparece sempre nas fontes, continua sendo garantir essa formação continuada de qualidade para os educadores e proteger as políticas de equidade de gênero das tentativas de desmonte, que acontecem. Mas as parcerias locais, como essa entre a SEMU e a Escola de Governança lá no Pará, mostram que dá para buscar soluções adaptadas à realidade, né? Com certeza. Acordos que garantem recurso para área remota ou formação específica, intercultural para professor indígena, quilombola, são exemplos de como dá para fortalecer a implementação lá na ponta. São essas redes de colaboração que podem fazer a diferença real. Ok. Então, para a gente fechar essa nossa exploração de hoje, o que fica, né? Fica muito claro para mim que educar para a igualdade de gênero não é só um ideal bonito. É uma ação concreta, necessária, urgente e com um potencial de transformação enorme. Concordo plenamente. E os exemplos, especialmente esses que vêm de um lugar tão diverso como o Pará, mostram que, sim, é possível construir caminhos. Mesmo com todos os desafios que são imensos. É isso. Educar para a igualdade é, no fundo, como disse o professor Renan Abreu na reflexão dele, é semear uma cultura de paz. E fica talvez uma reflexão final para quem está nos ouvindo, né? Como é que as comunidades locais, pais, mães, líderes, todo mundo e as escolas podem trabalhar ainda mais juntas, de forma mais eficaz, para que essa educação em igualdade de gênero seja realmente adaptada a cada cultura, a cada realidade, para que faça sentido para os alunos e gere um impacto que vá além da escola? Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando sobre isso. E, fazendo jus ao nome do projeto que inspirou nossa conversa hoje, não nos calemos.